Muito bem, rapaziada, vamos encerrar os nossos trabalhos nesse domingo falando sobre San Antonio Spurs e Houston Rockets, né? Os dois gigantes do Texas se enfrentaram nessa noite. Jogo lá em San Antonio, na casa do Spurs, né? O Spurs que vive um momento fantástico na temporada. Na verdade, a temporada inteira é fantástica, né? Não é só o momento. A temporada é fantástica, né? San Antonio foi pro jogo de hoje com 46 vitórias, né, na campanha. Veio pro jogo de hoje com 9 vitórias nos últimos 10 jogos, né, com 14 nos últimos 15. Então, assim, o Spurs era amplamente favorito, né? E o resultado foi o óbvio, né? O Spurs confirmou o favoritismo com uma atuação avassaladora. Sim, o que a gente viu hoje, galera, foi um amasso, tá? Em resumo, foi um amasso do Spurs, sabe? Um jogo onde Houston em nenhum momento de fato ameaçou San Antonio. O primeiro quarto até que foi equilibrado. Tanto que Houston venceu o primeiro quarto por 33-32. Só que depois dali, irmão, mas foi um monólogo de San Antonio. Monólogo, sabe? Um jogo onde San Antonio dominou de todas as formas, sabe? Dominou na defesa, dominou no ataque, dominou no perímetro, dominou no banco. Foi uma partida impecável de San Antonio. Impecável, né? Tanto é que, segundo ESPN, San Antonio liderou o jogo por 96% do tempo, né? San Antonio chegou a botar 30 de vantagem. Sim, 30 de vantagem. Então, assim, cara, foi um amasso. Assim, eu posso até tentar enrolar aqui pro vídeo ficar mais longo, mas a verdade é que eu posso resumir esse jogo numa frase. Foi um amasso de San Antonio. Um jogo onde o perímetro de San Antonio teve uma das suas melhores noites da temporada. Né? Os caras chutaram 21 de 40 para 3. 52% de aproveitamento. Isso que o perímetro do Spurs era um problema, né? Uma das poucas fraquezas desse time do Spurs era o perímetro. Eram as bolas de 3. E hoje foi um festival, né? Um festival, né? Até porque a defesa de perímetro de Houston hoje foi imaginária, né? Foi a defesa de perímetro de Houston hoje, ela foi ela foi tão presente como eu ia falar que é tão presente como o pai de vocês, mas eu ia estar insultando a minha audiência. Peço perdão por ter pensado nessa piadinha infame. Desculpa, tá? Mas, assim, não existiu a defesa de perímetro do Houston, tá? Não existiu. Não existiu, tá ligado? Foi uma coisa ridícula. E aí, San Antonio se aproveitou disso, se aproveitou das dezenas de wide opens que teve e converteu 21 de 40, aproveitamento impecável, assim, dos caras. E não é que só foi no perímetro. Atacando o garrafão também, San Antonio foi muito bem. Tanto que foram 56 pontos no garrafão de Houston, né? Então, dominou no perímetro, dominou no garrafão, venceu a batalha dos turnovers, né? Foram 12 turnovers forçados que viraram 25 pontos para San Antonio, né? Então, assim, forçaram mais turnovers e capitalizaram melhor. Os skill players de San Antonio foram melhores do que os de Houston. Né? Você teve um Wembanyama, cara, em 30 minutos, o filho da mãe meteu-lhe um 29-8 com 4 tocos, cara. 30 minutos, tá? 30 minutos. 29 pontos, 8 rebotes e 4 tocos.
Eu até falei no Twitter, cara. A forma como o Wembanyama normalizou dar 3, 4 tocos no jogo é uma coisa impressionante, cara. O peso dele de toco num jogo são 3. Você tem noção dessa porra? É loucura, cara. É loucura, sabe? E hoje, pra ajudar ainda mais ele, o Tari Eason, assim, pô, tem muita gente pra criticar nesse time de Houston, tá? Mas o que o Tari Eason hoje tava de sacanagem é brincadeira. Ou o cara tá vendo uma pilastra de 3 metros de altura no garrafão e ele acha uma boa ideia ficar atacando o garrafão com o cara lá. Porra, irmão. Tá ligado? Se você fosse sei lá, um LeBron no auge, um Giannis, beleza, você pode desafiar o Wembanyama no garrafão. Agora você é o Tari Eason, né, velho? Ou às vezes falta o jogador ele entender quem ele é. Sabe? A autoestima de um Tari Eason não pode ser tão grande assim. Dele achar que ele vai conseguir pontuar em cima do Wemby toda hora. Uma vez ou outra, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ou pode conseguir. Agora, ele toda hora ficar atacando o Wemby no garrafão achando que ele vai conseguir pontuar toda hora é loucura. Nem o Giannis consegue pontuar toda hora em cima do Wemby, porra. Tá ligado? Não dá pra confiança do cara ser tão grande assim. Não dá pra confiança. Ou, sabe, eu até vi o Space City que hoje... Deixa eu falar, se você não segue o Space City, siga, tá? Porque acompanhar ele em dia de jogo de Houston contra time bom é uma coisa maravilhosa, porque é um rage atrás do outro. Ele falou algo que é verdade. O Tari Eason hoje me lembrou muito, lembrou, no caso, muito o Jalen Green do ano passado. Jalen Green era outro, que achava que ele era o LeBron no auge. Ele viu uma Wembanyama ali no garrafão, ele viu um Chet Holmgren no garrafão e ia pra dentro toda hora, achando que ia conseguir pontuar em cima dos caras. E obviamente ele não conseguia, porque ele é o Jalen Green. E o Tari Eason hoje tava igual, sabe? Então, desses 4 tocos que o Wemby deu, acho que uns 2 foram Tari Eason, sendo que um deles foi assim, humilhante, né? Tari Eason vai tentar uma bandeja ridícula e o Wemby dá-lhe um tapa na bola que deu pra escutar daqui de casa. Daqui de casa, eu escutei o barulho da bola lá em San Antonio. Sabe? Parecia um adulto dando toque numa criança, sabe? Uma coisa ridícula. O Tari Eason hoje, nossa senhora. Nossa senhora, uma coisa ridícula. Mas enfim, o ponto é, o Wemby é um absurdo, tá? E hoje ele foi um absurdo de novo, dominante, tá? Dominante. Só que não só ele. De'Aaron Fox, grande jogo do De'Aaron Fox, 20 pontos com 10 assistências, muito bem no jogo. Stephon Castle, muito bem nos dois lados da quadra, muito bem na defesa e muito bem no ataque, 23 pontos pra ele, 3 bolas de 3, 5 assistências. Ótimo jogo do Castle. E o banco de San Antonio hoje foi um espetáculo, sabe? Dentre tudo que deu certo em San Antonio hoje, né? O Wembanyama, perímetro ofensivo e tudo mais, pra mim o que mais chamou a atenção e o que mais foi determinante pro resultado foi o banco, sabe? O desempenho do banco de San Antonio foi espetacular, cara. E aí tem 2 caras que merecem um elogio especial, né? Carter Bryant teve ótimos minutos, o Luke Cornett teve ótimos minutos, mas Dylan Harper e Keldon Johnson foram espetaculares. Sim, Keldon Johnson, 20 pontos em 26 minutos, com 4 bolas de 3. Desempenho fantástico do Keldon Johnson, que, na minha opinião, é grande candidato a sexto homem da temporada. Grande candidato. E o Dylan Harper, assim, que esse moleque joga de bola é uma enormidade. Claro que, em meio a uma temporada onde temos Conk Nipple e Cooper Flag fazendo o que estão fazendo, como calouros, é até injusto com outros calouros, né? Tipo assim, se não tivessem Cooper Flag e Conk Nipple,
cara, a gente falaria muito mais do que o Edgecombe tá fazendo, do que o Moran Boyles tá fazendo em Toronto e do que o Dylan Harper tá fazendo em San Antonio, porque é bizarro o que esse moleque tá jogando. É que quando você compara com o Knipple e o Cooper Flag, fica injusto, porque os dois estão destruindo, né? Até porque os dois são titulares, são contextos diferentes. Mas a temporada do Dylan Harper, cara, ela é gigantesca. E hoje foi um dos melhores jogos dele na temporada. Enfrentando um rival, Texas, jogo grande. O moleque vai lá, me mete um 19-6, com 8 de 12 no field goal, com 3 de 4 no perímetro. Só um turnover em 26 minutos, cara. Assim, um jogo gigante do Dylan Harper. Gigante. Sabe, no primeiro tempo, ele e o Keldon Johnson, eles combinaram pra... Cadê, ó? Eles combinaram pra 29 pontos, cara. No primeiro tempo, tá? No primeiro tempo. Os dois destruíram, tá? Destruíram. O banco de San Antonio hoje deu banho no time de Houston, que até teve um banco produzindo, né? O Rich Shepard, como sempre, foi o sopro de criatividade nesse ataque, né? 17 pontos pra ele em 35 minutos. Deveria ter jogado até mais, tá? Só que o Udoka, como ele é incapaz de esconder o Rich Shepard na defesa, isso porque o Ime Udoka, ele é vendido como especialista de defesa, né? E ele é incapaz de esconder o Rich Shepard, que é um jogador que muda o ataque dele, só que ele não consegue deixar o moleque mais tempo em quadra porque ele é exposto na marcação. E de fato, ele é exposto, porque ele é um defensor ruim. Mas, repito o que eu já falei várias vezes. O que um técnico que ganha o que o Udoka ganha e que tem o hype que o Udoka tem a obrigação de fazer? Achar forma de esconder o Rich Shepard. Ele tem que saber esconder o Rich Shepard. Entendeu? Mas ele não consegue, porque ele é limitado, né? Inclusive, um outro ponto, né? O especialista de defesa tomou 145 pontos, né? Isso porque defesa é a especialidade dele. Enfim. Se eu for começar a criticar o Udoka aqui, eu fico 30 minutos só criticando ele. Tá? Então eu não vou abrir essa caixa de Pandora, né? Porque tá cansativo, cara. Tá cansativo criticar o Udoka, porque é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, sabe? Não tem como, velho. A forma como o Udoka ele é exposto dia sim, dia também, é surreal. É surreal, cara. Assim, ele ainda ser técnico de Houston em março é um escárnio com o torcedor, cara. É a diretoria se contentar com uma eliminação precoce no playoff, porque é o que vai acontecer, tá? Desculpa, torcedor de Houston, mas se você acha que o seu time, com o Ime Udoka no comando, vai passar de uma primeira ou no máximo segunda rodada no playoff, desculpa, você tá completamente descolado da realidade, tá? Completamente descolado da realidade. Gente, esse Houston é time de primeira rodada, cara. Não tem como, velho. Não tem como. É um time que não tem repertório pra ir longe nesse Oeste. Não tem. Ah, Luiz, mas a campanha é boa. Ah, Luiz, mas se você puxar as estatísticas avançadas, pô, Houston tá bem. Beleza. Beleza. Mas basquete não é só estatística. Estatística é importante. É importante. Ela te dá um norte. Mas não é tudo, cara. Pra mim, nada supera o olhômetro. Nada supera o assistir ao jogo. E se você para pra assistir um jogo de Houston, em 10 minutos você percebe que é um time que não tem condição de ir longe. Porque não tem repertório, cara. Não tem repertório. Se você parar pra analisar o jogo de San Antonio e a defesa de San Antonio, você vai ver que o Spurs não fez nada demais. Sabe qual foi o plano defensivo de San Antonio? Dobrar no Durant. Dobrou no Durant, acabou o time de Houston. Acabou. Acabou. Porque é um time que não tem criatividade nenhuma. E pra piorar, né? Certos jogadores estão numa fase muito ruim.
né? Tari Eason é um exemplo. Vamos falar, Alperen Sengun, tá? Eu sou muito fã do Sengun, gosto muito dele, mas a fase dele não é boa. A temporada dele é muito abaixo do que era esperado. Eu, pelo menos, tinha uma expectativa muito maior pro Alperen Sengun. Muito maior. E a temporada dele não é tão boa. Não é a temporada ruim, tá? Não é a temporada ruim. Mas é muito aquém do que era esperado. E hoje ele fez um jogo terrível, assim. Terrível. Jogou 27 minutos, marcou 16 pontos, cometeu 5 turnovers e ficou com o pior plus-minus do time. Pô, só pra vocês terem noção, o Clint Capela teve um plus-minus muito melhor do que o Sengun. O Sengun teve um plus-minus de menos 28, Capela teve plus-minus de mais 10. Então, assim, você tem um time limitado em termos de ideias, você tem um técnico limitado, você pega o segundo melhor jogador do time, vê que ele tá numa fase terrível. Então, assim, não tinha como o Houston ganhar hoje. Não tinha como, entendeu? A chance de Houston ganhar era se, de alguma forma, o Wembanyama não jogasse, se, sei lá, ele batesse o dedinho do pé na quina da mesa e não fosse pro jogo, ou se, magicamente, o Kevin Durant conseguisse entregar 50 pontos, sendo dobrado o jogo inteiro. Ele não conseguiu, porque ninguém consegue, né? Poucos conseguem fazer isso, né? Ele ainda assim, sendo dobrado o jogo inteiro, conseguiu 23 pontos, só um turnover, o que foi surpreendente, ele ter cometido só um turnover com as dobras que ele sofreu o jogo inteiro. E não tinha como, cara, assim. Aí você pega ali, porra, o Tari Eason fazendo um jogo terrível que ele fez, ele jogou 20 minutos, sabe? Entendeu? Aí você tem Finney Smith também. Finney Smith até agora também, outro que nem chegou em Houston ainda, né? Estamos esperando o Finney Smith estrear, né? Porque até agora nada. Nada. Aí você tem o Jabagre Smith ali, que nem fez um jogo ruim o Jabagre, mas, sabe? 17 pontos, beleza. Não dá pra esperar muito mais dele, mas, sabe, é um time tão, sabe, é tão fraco de repertório Houston, que porra. E defensivamente hoje, Houston foi uma água. Uma água. Eu vou te falar, cara, o ataque da César aqui, o ataque nem foi o grande problema de Houston. Foi problema, mas não foi tão problema assim. Agora, a defesa foi patética, cara. Patética. Ou você tomar 145 pontos, mano. Você sendo um contender. Ou não existe. Mesmo sendo contra San Antonio. Não existe, bicho. Não existe, sabe? Então, assim. Em resumo, que eu já achei que o vídeo não ia dar nem 10 minutos, mas já tá dando quase 20. Em resumo, cara, foi uma vitória assim, completamente dominante de San Antonio. Repito, em nenhum momento me veio a sensação de que San Antonio poderia perder. Em nenhum momento, tá? Nenhum momento. Até porque outra coisa que poderia fazer Houston ganhar seria o Mitch Johnson fazendo merda na rotação. Nem isso o Mitch Johnson fez. Fez as rotações certinhas, deixou jogar quem tava bem, né? O Wemby não teve gestão de carga, jogou 30 minutos de boa. Então, assim, não tinha chance de San Antonio perder esse jogo. E, de fato, não perdeu, venceu, dominante. San Antonio agora, né, tem simplesmente 10 vitórias nos últimos 11 jogos, 15 nos últimos 16. San Antonio segue aí a caça do OKC, são 47 vitórias na temporada, 3 vitórias a menos do que Oklahoma. Só que lembrando que San Antonio tem a vantagem do confronto direto. Apenas 6 derrotas em casa, 24 vitórias. Então, cara, é um timaço. Muito melhor do que Houston. E a verdade é que o Texas tem dono. Texas tem dono e vai ser difícil desbancar, viu? Vai ser difícil tomar o posto de dono do Texas, porque a diferença de San Antonio para os seus adversários ali, né, texanos, é muito grande. A diferença para Dallas é brutal e a diferença para Houston, para mim, é extremamente grande, tá? Então, é isso. Grande vitória de San Antonio, grande atuação do banco, grande desempenho do perímetro, grande jogo do Wemby. E Houston, é isso aí, cara. É isso. Houston é isso, gente. O ataque funcionou, beleza.
né? Aos trancos e barrancos, mas funcionou. Mas a defesa hoje foi fraquíssima e quando precisou do técnico achar alguma solução, obviamente ele não achou porque ele é limitado. Porque é Emil Doca. É isso, galera. O que você achou do jogo? Gostou do que viu? Gostou do duelo texano? Não foi um duelo, né? Foi um massacre, né? Você gostou do Massacre do Texas? Bom nome de filme de terror, inclusive, hein? Massacre do Texas. O Massacre do ET Texano. Esse é um bom nome de filme, hein? Filme trecheira anos 80. Né? Um ET com a serra elétrica no Texas. Bom filme, hein? Olha o roteiro aí, hein? Patentear essa porra. Enfim, você gostou do que viu? Manda nos comentários. Deixa a sua opinião aí que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso, minha gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tem Switch TV Show saindo nessa segunda-feira, repercutindo todos os outros jogos da rodada. Te aguardo. Tem episódio novo da série da Selenete saindo amanhã de manhã. Então fica ligado também para não perder. E é isso. Obrigado, grande beijo e tchau.